Um discípulo de Jesus é alguém que está pensando a vida a partir de Jesus. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, ser cristão não é sinônimo de ser fanático, de viver uma vida irracional e lógica. Na verdade, ser um cristão, ser um discípulo de Jesus é pensar. A gente precisa tomar cuidado para não cair num gnosticismo. E por isso participamos de um corpo vivo, que é unido pelo Espírito de Deus. E que é mantido, movido pelo Espírito de Deus através dessa vida, dessa sabedoria que vem do alto, dessa sofia, dessa arte de ser sábio nas relações a partir dos ensinamentos de Jesus. E por isso esse povo adora o nome de Jesus, porque está refletindo a sua vida. Adoramos não porque cantamos, mas adoramos porque queremos imitá-lo, porque queremos ter a vida dele em nós, porque queremos receber dessa revelação, queremos que no dia de hoje e amanhã também, no meu convívio com o Espírito Santo e com a palavra de Deus, eu seja renovado para que eu viva essa vida de uma forma coerente com a minha fé, de uma forma coerente para a humanidade, de uma forma coerente para mim e para o meu próximo. Então, o convite de Jesus para você não é uma fé ilógica, uma fé fanática, uma fé mística e misteriosa. Paulo diz que aquilo que estava oculto foi revelado. Aquilo que era um mistério hoje é visto, Cristo Jesus em glória. Aquilo que antes era esperado e aguardado, agora é conhecido, pode ser reconhecido. E por isso a gente não vive uma vida só de misticismos e fanatismos, mas vivemos principalmente numa vida espiritual concreta e prática, em que conhecemos Jesus e o obedecemos. Bonhoeffer, esse teólogo que havia citado, ele tem um conceito que eu gosto muito de obediência simples. De que quando Jesus encontrou ali com o jovem rico, o que ele estava ensinando era que a obediência a Jesus, ela não é uma experiência de diálogos, de teorias, de ideologias, mas se Jesus pede para que alguém venda tudo e o siga, o que se deve fazer, o único ato que realmente responde a esse questionamento ou essa proposta de Jesus é vender tudo e fazer, e segui-lo. Não é conceber o que é vender tudo, o que é tudo, o que é venda, e cair numa fé que se prolonga nas ideologias e nunca é prática, nunca é concreta, nunca é seguimento de Cristo, nunca é fé adquirida, nunca é palavra vivida, nunca é revelação real, é sempre uma fé mística. Jesus como um homem bom, Jesus como uma boa teoria de vida, Jesus como um homem que realmente sofreu uma cruz que significa dor para mim, mas nunca significa ressurreição. Porque o grande fato novo e o grande fato importante para nós é que ele ressuscitou e ele está vivo para que vivamos a vida com ele. Por isso o chamado é que a gente analise essa prática da igreja e por isso nós somos discípulos que formamos um corpo espiritual que adoramos ao Senhor no templo. E eu queria pensar um pouco o templo. Você está no templo nessa noite. Você está aqui no templo da Igreja Batista Barão na Taquara. Você está aqui nesse local de reunião. E olha, falar sobre templo, me causou trabalho, porque eu fui ver que a Bíblia está cheia de templos.
templo está desde o início do Antigo Testamento até o final. Tem templo na terra, tem templo no tempo de Moisés, tem templo em Davi, tem templo em Jesus, tem templo em Samuel, antes mesmo de haver construção de Davi, e tem templo até no Apocalipse. Tem templo aberto. Mas o que significa esse templo para a gente hoje? O que significa para a sua vida e qual a relevância desse templo, desse local, estar aqui, como a gente encara como discípulo de Jesus, como corpo de Cristo, que tem o anseio de adorá-lo, como nós encaramos esse local, como nós podemos perceber isso de uma forma viva, real, prática e coerente com aquilo que cremos. Templo é dito por João, foi aquilo que Jesus fez, por exemplo. De uma forma figurativa, João descreve que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. O termo ali é tabernacular. A ideia de que Cristo habitou em um tabernáculo vivo. Ele estava presente entre nós. O tabernáculo talvez seja ali o primeiro templo, do tempo de Moisés, em que Deus pede para que houvesse uma tenda, um local especial para a sua presença. Esse símbolo da habitação de Deus no meio do seu povo, mas sempre de forma simbólica. Porque quando nós lemos, por exemplo, o profeta Jeremias, que é citado no texto que eu vou ler aqui de Jesus, Jeremias diz, e é chamado pelo Senhor a ir até a porta do templo, profetizar contra a nação de Israel, falando, olha, vocês passam a semana inteira adorando a Baal, passam a semana inteira em imoralidade sexual, vocês roubam e exploram os outros, vocês fazem tudo que é o contrário à minha lei, e quando vocês entram aqui dentro, vocês cantam, esse é o templo do Senhor, esse é o templo do Senhor, e a adoração de vocês é em vão. Por causa dessa profecia, Jeremias é surrado pelo sacerdote Pazur, porque estava chamando o povo a entender que o templo era um local simbólico, era um local de reunião do povo, para que eles se lembrassem e se vissem como povo de Deus, e que diante dos sacrifícios e do ensino da lei, eles se lembrassem do que precisavam fazer fora dali. Basicamente, esse é o resumo do que eu quero dizer nessa noite. Se você se desconectar, espero que não. Esse é o resumo. O que santifica esse lugar aqui é a minha presença, com a sua presença, na presença de Deus. Nós somos o templo de Deus. É muito interessante. O texto que vou ler, Jesus está no templo, assim que ele entra em Jerusalém, ele está no templo. E é o texto que Jesus derruba tudo lá dos vendedores. E quando Jesus está no templo, o termo do templo aqui é no lugar aberto, é no pátio. É no lugar onde todos poderiam ficar. E onde haviam as vendas dos animais ali para os sacrifícios. Mas quando Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios que nós somos templo, o termo já não é pátio, o termo é o mesmo termo do lugar santíssimo. Porque o verdadeiro templo é a igreja do Senhor. A verdadeira habitação é a igreja do Senhor. Como nós temos essa dificuldade de compreensão do termo templo, e eu queria lembrar que templo, que a habitação de Deus é coletiva. A habitação de Deus é sobre a igreja. Há a presença do Espírito Santo em você, há o selo do Espírito Santo em você, há a companhia do Espírito Santo em você, há a iluminação do Espírito Santo no seu coração, mas onde Deus habita é no templo, é na igreja, é na reunião do povo, é na soma do povo, é na coletividade. Então essas três coisas precisam estar muito claras para mim. Eu preciso de coletividade, eu preciso de reunião pública para quê? Para ser templo, para viver a habitação de Deus, para perceber a habitação de Deus. E em percebendo a habitação de Deus, eu lembrar que eu sou povo. Eu não estou sozinho nesse mundo, eu não estou sozinho como crente, eu não sou chamado a uma caminhada egoística individual, eu sou chamado a uma caminhada coletiva e de comunhão, uma caminhada em que o próximo faz parte das minhas lutas e eu faço parte das lutas do próximo, e que o grande objetivo desse povo, o grande objetivo dessa habitação é exalar o bom perfume, é realmente revelar a glória de Deus, é realmente viver essa glória de Deus. Essa é a conclusão. Agora eu queria ler com você Mateus capítulo 21, verso 12, para que a gente
compreenda aqui algumas coisas interessantes sobre Jesus. Mateus 21, a partir do verso 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Deus aplique no nosso coração sua palavra. Jesus havia acabado de ser recebido em Jerusalém, com os gritos da população, com os louvores da população, dizendo Hosana ao filho de Davi, e louvando a Jesus ali como um profeta. O texto anterior a esse diz, as multidões... E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, quem é este? E as multidões respondiam, este é o profeta Jesus, de Nazaré. Então, Jesus está sendo recebido como um profeta, alguém que veio de Nazaré e que os seus prodígios se espalharam ali pela região e que estava chegando ali em Jerusalém, no lugar do templo, no grande local do judaísmo, e ele vai para o templo, ele vai para esse local, para esse pátio onde todos ficaram. Ali havia um comércio para que os sacrifícios do templo acontecessem. Haviam ali os animais que deveriam ser ofertados e haviam ali também possibilidades para os mais pobres. Então, qual era a possibilidade legal, qual era a possibilidade da lei de Moisés para aqueles que eram mais humildes, para que aqueles que eram mais humildes pudessem também participar dos sacrifícios, que eles oferecessem pombas. Por que Jesus vai derrubar logo as pombas e os cambistas? A ideia era que os cambistas eram pessoas que trocavam, faziam câmbio mesmo, trocavam um dinheiro corrente para um dinheiro que poderia ser usado para as ofertas do templo. Só que eles faziam isso com os mais humildes, explorando e ganhando percentual em cima. Eles tornaram aquilo que era sacrifício ao Senhor, aquilo que fazia parte de um cumprimento da lei de Moisés, uma fonte de lucro. E assim também faziam com as pombas. Eles vendiam as pombas por um valor um pouco inflacionado para que os mais pobres também pudessem ofertar ao Senhor, pudessem participar dos sacrifícios. O que Jesus está aqui alertando, e por isso ele cita tanto o profeta Isaías quanto o profeta Jeremias, é que eles estão deturpando um cumprimento legal, eles estão deturpando a religião, eles estão estão oprimindo os mais humildes, estão roubando, e esse é o termo aqui, esse covil de salteadores é um local, é uma reunião de bandidos, é uma reunião de ladrões. Vocês tornaram o meu templo numa reunião de ladrões, com vistas a possibilitar o povo a adorar, com vistas e com a desculpa de fazer com que as pessoas possam participar do sacrifício, vocês se tornaram bandidos. Vocês estão anulando a graça, vocês estão fazendo com que o meu povo se perca, vocês estão deturpando a lei, vocês estão ganhando dinheiro em cima. Quando Jesus olha para aqui, para o templo, Jesus está vendo que ao invés de ser um local de possibilidade de relacionamento com Deus, que esse é o grande chamado do povo de Israel, ser luz, ser referência para as nações, o que aqueles líderes, o que aquelas pessoas estavam fazendo é, na verdade, enganar o povo com uma venda de religiosidade. E, em primeiro lugar, o que eu queria lembrar é isso. Se a gente não tem conceitos bem formados sobre o que nós estamos fazendo aqui, por mais que haja religiosidade, por vezes não há espiritualidade.
Por mais que haja participação na religião, não há efetiva relação com Deus. Não é só vir ao templo que santifica o meu dia ou que santifica a minha semana. Não é só cumprir os ritos, ou não é só ofertar ritos para o povo que me faz um bom líder ou que me faz um bom crente. Não é só repetir aquilo que me foi pedido a fazer que me faz realmente entender o que é a graça e o que é o amor de Jesus Cristo. E é por isso que quando Paulo está conversando com a igreja de Corinto sobre imoralidade sexual, o que ele lembra é isso: vocês não lembram que na execução, que na vida de vocês são templo, essa igreja é templo, vocês são habitação de Deus? E por isso que tudo que vocês se relacionam, tudo que vocês fazem tem a ver com a habitação de Deus. E tudo que vocês são, na verdade, tudo que vocês priorizam, tudo que vocês desejam, devem passar antes pelo filtro, pelas possibilidades dessa verdadeira habitação. Ou seja, não é o templo, a casa, não é o templo, o prédio que santifica o meu coração, porque eu posso vir para o templo e continuar um religioso inútil. Eu posso vir para o templo como líder, como pastor ou como qualquer que seja, e eu posso, na verdade, deturpar a fé, eu posso, na verdade, levar pessoas a caminhos errados, eu posso, na verdade, querer ganhar em cima, querer ver lucro na fé. E essa é uma questão importante para o nosso tempo. Num tempo em que tudo tem que dar lucro, no tempo em que em cada investimento precisa ter um percentual de ganho, no tempo em que eu não posso perder tempo nem dinheiro, eu não posso perder sentimentos nem sensações, quase que é necessário vir para o templo com a necessidade de ganhar algo. Vir para o templo para ter um ganho sentimental, vir para o templo para ter um ganho de sensações, um exagero e um ganho de dopamina, de sentimento adrenérgico. Vir para o templo para ganhar um conhecimento para que depois eu ganhe nas discussões. Vir para o templo para ganhar a discussão porque o pastor falou algo que eu não concordo. Vir para o templo para depois ir para o meu grupo distorcer aquilo que foi dito. Vir para o templo para falar mal de alguém porque eu tenho que ganhar e eu tenho que estar acima. Isso é o que eles estavam fazendo aqui, é isso que Jesus derruba. A purificação do templo não tem a ver com venda. Tem a ver com um coração que quer ganhar lucro. E é por isso que a gente vive num tempo em que as pessoas não vêm para o templo. Muitas vezes pelas impossibilidades da vida, e olha, eu sempre digo, o objetivo de qualquer mensagem não é se sentir culpado. Culpa não produz boa coisa no coração. O objetivo de qualquer mensagem é produzir reflexão. É que se os seus pensamentos de não vir para o templo é porque você não vê lucro. Eu não vou para o templo porque não é a música que eu gosto. Não vou para o templo porque não são as pessoas que eu estou acostumado a conviver. Não vou para o templo porque não vai ser o pastor que eu quero que pregue. Eu não vou para o templo porque vai estar frio. Eu não vou para o templo porque eu não vou ganhar. Então eu não preciso estar na habitação, eu não preciso estar na comunidade. A purificação do templo que Jesus nos convida é isso. Eu vou para o templo e eu vou para a casa, eu vou para a reunião porque eu posso agregar, porque eu faço parte. Porque o meu coração me constrange a fazer parte da luta e da vida do outro. E porque eu sei que o outro, mesmo na simplicidade dele, pode me auxiliar e pode me ajudar nas minhas lutas. Acaso vocês não sabem que vocês são a habitação de Deus? E que nessa habitação vocês precisam se afastar dos maus costumes e desses outros costumes que antes governavam a vossa mente? E é por isso que Paulo lá para a igreja de Colossos convida, olha só, se vocês ressuscitaram com Cristo, e Paulo está exatamente combatendo o gnosticismo. Se vocês ressuscitaram com Cristo, se Cristo realmente está vivo em vocês, pensem nas coisas lá do alto e deixem os outros costumes, a imoralidade sexual, etc, e ganância. A gente por vezes só fala de sexo, a gente tem problema com sexo, mas a gente não fala por ganância. E ganância não só financeira, ganância de estar sempre à frente,
de ser extremamente competitivo na vida, de estar na frente dos outros, estar certo, de ter o melhor discurso, de ter a melhor definição política, de ter a melhor família, de estar sempre pronto para alguma situação e não estar aqui para auxiliar o outro e ver o outro como parte da minha vida. O grande contraponto do cristianismo para mim nesse tempo é esse: num mundo que corre sozinho, Jesus me chama para andar ao lado. No mundo em que eu não posso perder tempo se o outro está me atrasando, Jesus, como Jacó faz com as suas ovelhas na fuga para Saul, ele pede para que a gente, olha, nem todo mundo está conseguindo acompanhar a correria, então diminui o ritmo. Você tem a ousadia suficiente para obedecer a Jesus se Ele pedir para você reduzir o seu ritmo para caminhar ao lado de alguém? Você tem destreza, habilidade, e nós temos habilidade para que a gente acompanhe o ritmo das pessoas que estão por aqui e a gente auxilie elas nas dificuldades e que a gente tenha também a habilidade, a humildade de reconhecer que nesse local aqui estamos todos nós sofrendo por alguma situação e carecemos de ajuda. Temos a habilidade, a sensatez de não nos assentarmos nas nossas bancas como se tivéssemos algo para vender, ganhando lucro em cima, como se as outras pessoas fossem simplesmente bobas e não soubessem aquilo que a gente sabe. Porque a deturpação que eles estão fazendo é essa. Eu sei que eles precisam sacrificar, eu sei também que eles não têm dinheiro para isso, então eu vou vender essas pombas e vou lucrar em cima deles. Eu sei que eles vão ter ali os denários, eles vão ter ali as moedas de fora e eles vão ter que trocar esse dinheiro para vir aqui fazer as ofertas no templo e eu vou lucrar um percentual em cima, sempre pensando em estar à frente. Enquanto Jesus nos convida na humildade de andar ao lado. A primeira grande coisa que Jesus está fazendo aqui é essa. Olha, o significado do templo é lembrarmos que somos habitação. É lembrarmos que somos povo, é lembrar que o outro é necessário. Vir ao templo é um exercício de dar ao outro algum tempo da minha vida. Vir ao templo, mesmo na correria, e é óbvio, vivemos num mundo muito mais corrido do que 10, 20 anos atrás. É necessário organizar a agenda para estar aqui, mas esse é um exercício prático de uma vida comunitária. De uma vida que dá lugar ao outro, de uma vida que tem tempo para gastar com o outro. Eu gosto muito da ideia de que talvez o maior serviço que nós possamos dar ao próximo é o nosso ouvido. Falta gente que tenha ouvido pronto para ouvir. Muita gente apressada em falar. Muita gente respondendo a pergunta do Facebook, o que está na sua mente. Mas pouca gente com o ouvido pronto para ouvir o que está na mente do outro. Vir ao templo é o exercício de abrir a mente, de abrir o ouvido e de tornar-se importante na vida do outro e deixar que o outro seja importante também, sem querer ganhar lucro em cima. Mas Jesus faz uma coisa acima disso. Vocês lembram que eu disse que Jesus foi recebido em Jerusalém como um profeta? E aqui ele faz algo que outros profetas já fizeram e haviam sido apedrejados e escorraçados por isso. Jesus cita aqui Isaías e Jeremias profetizando para a nação de Israel, mas Jesus, ou pelo menos o evangelista Mateus aqui, ele quer mostrar algo além de Jesus. Porque além de mostrar que Jesus está purificando o templo, assim como outros profetas já fizeram, ele cita um milagre. Ele diz lá no verso 14, cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. A ideia é que sim, é necessário ter uma vida ética e uma vida coerente com aquilo que cremos. É necessário sim a gente entender e se comportar, mas é necessário e é possível que no templo, que nessa habitação espiritual, hajam milagres e hajam novidades de vida e hajam coisas excepcionais acontecendo. Veja, eu não vim para cá buscando isso, eu não vim para cá providenciando isso, eu não vim para cá forçando isso, mas eu venho para cá sabendo que aqui é um lugar que na reunião do povo de Deus há uma habitação e curas, milagres podem acontecer. E quais são os grandes milagres e curas que eu espero? Primeiro, eu espero muito que o seu coração seja curado das dificuldades da vida.
Eu espero muito que na presença de Jesus e que no poder de Jesus e no poder do nome de Jesus, as mágoas que marcam a sua personalidade sejam deixadas de lado e o perdão que era impossível para você aconteça. Eu espero muito que as decepções que marcam o seu dia e que fazem você olhar para a vida sem esperança sejam deixadas de lado por uma esperança viva e eficaz num caminho descrito pelo Filho de Deus para a sua vida. Eu espero muito que as negativas da vida, as dificuldades da vida, assim como eu sofro, assim como nós sofremos aqui coletivamente, eu sei que diversos caminhos que não são compreendidos na vida e por vezes nós nos sentimos completamente perdidos, mas quando estamos na habitação de Deus, diante da palavra de Deus, diante desse Deus vivo, Ele faz novos caminhos onde não havia caminho, Ele abre portas onde não haviam portas e Ele nos dá um caminho seguro e a sua companhia conosco para nos guiar os passos. O que Mateus está mostrando aqui, principalmente para o povo judeu, ao qual ele endereça essa carta, olha só, Jesus quer sim essa purificação e esse direcionamento do templo, mas Ele quer que vocês tenham vida com Ele, Ele quer direcionar e possibilitar coisas que nunca aconteceriam na sua vida, que elas aconteçam na presença dEle. Na presença de Jesus, qualquer lugar é purificado e qualquer caminho é refeito. Na presença de Jesus, qualquer impossibilidade se torna possível, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Na presença de Jesus, cegos podem enxergar e coxos podem andar. Mágoas são deixadas de lado, famílias são restauradas, vidas são tornadas à esperança. Talvez você que está aqui ou que está na sua casa, vive sem esperança, vive sem ter pelo que acordar amanhã, e esse é o chamado do Evangelho. Eu quero te dar vida e vida em abundância, eu quero te dar motivo para acordar amanhã. Há um sentido nessa habitação aqui de convivermos e dar espaço para o outro, e há um segundo significado de nessa convivência e nessa exposição, e nesses louvores, e nesses cantos, e nessas palavras, nessa simplicidade do que estamos fazendo aqui, há a vida de Jesus em nós. Há a presença dEle na sua vida. Há um convite dEle para que você confie nele. Há um convite dEle para que você veja o amor dEle por você. Deus não é essa energia cósmica impessoal. Deus ama. Deus ama você. E Deus não ama o universo, Deus não ama as plantinhas e os animaizinhos, Deus ama você, sendo quem você for, sendo quem você é. Deus não prova o seu amor a partir de um ato seu, Deus prova o seu amor quando nós ainda éramos pecadores. Você sabe essa coisa que você esconde de todo mundo aí, que está no seu coração, você sabe essas debilidades que existem em você? É exatamente aí que Deus te ama. Exatamente que Deus conhece aí, Ele continua te amando, Ele continua te convidando para perto, Ele continua te convidando para pensar a vida com Ele, Ele continua te convidando para estar no caminho dEle, Ele continua te chamando. João descreve, Jesus era a luz, nele estava a vida e Ele era a luz dos homens, e diante dEle as trevas não permanecem. Essas escuridões que existem no seu coração são iluminadas pela graça de Deus, para que você se veja livre, liberta dessas prisões que a vida nos traz. Essa é a novidade que Mateus está anunciando. Ele purifica o templo, mas ele traz uma presença que inunda de novas possibilidades. Na presença e no poder dele, coisas novas acontecem. E olha que interessante como Mateus termina esse verso aqui, essa parte desse ensinamento. Mateus está narrando esse milagre e ele volta os seus olhos para os fariseus que estão incomodados com as crianças. Criança no templo está incomodando o fariseu e as crianças estão cantando Hosana ao filho de Davi, ali na simplicidade delas, talvez ou reproduzindo o que tinham ouvido, ou realmente no seu ímpeto ali, na presença de Jesus, louvando ao nome dele. E Jesus dá uma resposta ali para a indignação dos fariseus. Sim, vocês nunca leram, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor.
Veja o contraste. Os fariseus são os mestres da lei. Os fariseus são os conhecedores da religião. Os fariseus foram os responsáveis ali, após a Revolução dos Macabeus, de manter o povo concentrado na lei, de dar a interpretação da lei, de fazer com que o povo de Israel se voltasse para a lei. E por isso eles se preocuparam tanto com a lei que eles só enxergaram isso. E eles se esforçaram em conhecer, eram conhecedores e, olha, eram exímios aplicadores da lei. Viviam aquilo ali ferrenhamente, inegociavelmente. Mas diante da indignação deles, diante da incompreensão deles da revelação do Filho de Deus, o que Jesus está falando é, olha, vocês que estão prontos não conseguem louvar. Vocês que se acham perfeitos não conseguem louvar. Mas essas criancinhas que estão em formação, essas criancinhas que são simples, essas criancinhas que talvez não conseguem nem discernir muito bem ainda quem serão, o que serão, essas criancinhas, sim, na simplicidade delas, estão prontos para oferecer o perfeito louvor. Porque Deus não está aqui ponderando os perfeitos. Deus está aqui recebendo os pecadores que estão em formação. Deus está aqui recebendo a vida daqueles que reconhecem a graça e que carecem da graça, que estão humildemente em formação e conhecendo o Filho de Deus e no caminho com Ele reconhecendo os seus pecados e buscando se amoldar à sua presença e querendo isso mais. Não estão prontos, não estão formatados já, não se sentem aptos para serem julgadores do mundo, não se sentem aptos para serem os porta-vozes de Deus, não se sentem aptos para serem os juízes dos réus, mas são essas criancinhas que talvez estejam repetindo aquilo que viram, na sua simplicidade, na sua formação e no seu reconhecimento de Jesus, estão ali reconhecendo a presença de Deus. Talvez você se ache um péssimo adorador e seja você um grande adorador do Senhor. Talvez você olhe para pessoas como os grandes paradigmas da religião e, na verdade, Deus está muito feliz que você esteja aqui com Ele. Talvez você olhe para aqueles que são os profissionais da fé e fale, poxa, esses são os homens de fé, esses são os homens de Deus. E olha, você seja como uma dessas criancinhas que na sua simplicidade, você está oferecendo o seu coração a Deus e Ele está aceitando a sua vida na presença dEle. Vir ao templo é isso. Não estou aqui como profissional da fé, eu estou aqui no exercício de uma função, na humildade de um dom que eu recebi de Deus, que se não for por Ele, nada chega em vocês. E na certeza de que eu preciso muito dos dons de vocês, eu preciso muito da presença de vocês, da parceria, da companhia, do caminhar de vocês. Não estou aqui como julgador do mundo, estou aqui como alguém que carece da graça. E que vive pela graça e que, reconhecendo a graça de Deus, tenho convidado a gente a caminhar pela graça. E a querer parecer com o Filho de Deus, reconhecendo a presença dEle no nosso meio. Você está aqui no templo hoje. Você está aqui na habitação de Deus. E o convite dele é que você pense a vida a partir dele, saindo dessa exigência do lucro, saindo dessa exigência do ganho, saindo da escravização que o nosso coração nos coloca, de estar sempre angustiados de que temos que ganhar algo que nem sabemos se iremos perder. Para viver por algo que nunca perderemos, porque não tínhamos nem condições de conquistar, mas nos foi garantido pela graça e pelo amor de Deus, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Podemos viver aqui sem angústia, porque nunca perderemos algo que não tínhamos condições de conquistar. Podemos conviver e viver pela graça, podemos conviver e viver com o Filho de Deus, pela fé nele, conhecendo ele, porque nos foi garantido o acesso pela cruz do Calvário. E disso, segundo Paulo, nada nos afastará, nada nos separará do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E esse é o chamado de Deus para você, que possa confiar que na presença dEle há novas possibilidades.
que talvez não haja esse ímpeto, esse egoísmo pelo lucro absurdo, mas que nessa vida que eu cuido dos outros como cuido de mim, eu veja Ele me agraciando com coisas que eu nem esperava. Eu vejo Ele possibilitando caminhos que não existiam para mim. Eu vejo Ele refazendo rotas. Eu vejo Ele, através das minhas decisões coerentes com a minha fé, Ele abrindo caminhos novos para a minha vida e possibilitando a minha mente a viver esse evangelho. Mas no caminho continuando a reconhecer que eu estou em formação. No caminho oferecendo perfeito louvor, reconhecendo os caminhos que Ele faz para mim, querendo acertar sempre e carecendo da graça sempre, mas ofertando o louvor a Ele como essas crianças e rejeitando essa vida farisaica que olha para o umbigo do outro e que olha para a vida do outro através do meu umbigo. Esse é o convite da graça para você, esse é o convite do templo para você, esse é o convite da vida com Deus para você. Esse lugar aqui é santificado pela presença de pessoas, porque senão são só bancos de madeira e paredes de pedra. Esse lugar aqui é consagrado ao Senhor, num sentido de reconhecermos que aqui é um local muito especial para essa igreja, para essa comunidade de fé, em que nós reconhecemos essa habitação dele. O templo não pode ser negligenciado. Não vir ao templo também pode ser questão de egoísmo. O templo precisa ser vivido como um sinal concreto desse reconhecimento da necessidade do outro e da necessidade da habitação de Deus. Não sei como é que está seu coração nessa noite. E eu não sei como fica o seu coração diante dessas provocações e desses pensamentos, mas a minha oração nessa noite é que aquilo que Jesus está falando para você nesse momento seja muito claro e muito direto para você. Talvez você precise tomar decisões diante disso. Talvez você precisa, ao conhecer e reconhecer essas realidades, mudar de rota. Talvez seja nessa noite que Deus esteja fazendo um caminho para a sua vida que você não esperava. Um caminho de vir ao templo, um caminho de encontrar a igreja. Um caminho de encontrar com Cristo, um caminho de ofertar louvor a Ele. Um caminho de conhecer Ele pessoalmente, de desenvolver esse relacionamento com esse Deus que te ama, pela graça, pelo favor dEle, para que Ele molde a sua vida e molde as suas expectativas. A gente pode vir para o templo com expectativa sim, e há necessidade de ter expectativa em cada relacionamento, mas que a sua principal expectativa seja viver nessa habitação em que Ele faz com que haja novas possibilidades e que pecadores louvem ao nome do Deus Altíssimo. Eu queria orar por você agora, eu queria convidar você a fechar os seus olhos. E não sei se você caminha com a igreja há algum tempo, e talvez o templo tenha perdido um significado concreto para você. Talvez essa vida comunitária tenha perdido um significado existencial, essencial. Talvez você esteja aqui porque você precisava de uma palavra. Minha oração é que você tenha recebido, mas que ela tenha ido além das suas expectativas. E que ela encontre um coração como o de uma criança, que pode reconhecer que o outro precisa ser importante também. Que diante dos seus problemas, você pode reconhecer que o outro também carrega outros problemas. E que Cristo em nós é a grande solução, é o grande alívio, é a grande esperança para todos esses problemas. Eu queria orar por você que nessa noite entende que precisa renovar essa vida diante de Deus. Para você que vem ao templo há algum tempo, costumeiramente, mas que não tem aproveitado dessa habitação. Você nessa noite entende que essa palavra é para você. Que você precisa refazer caminhos e ter novas rotas. Eu queria te convidar a ficar em pé no seu lugar, porque eu queria orar pela sua vida. Se
Você está sendo impulsionado pelo Espírito de Deus a viver igreja de uma forma diferente, a viver essa experiência de fé de uma forma nova, de renovar a sua vida diante dele, de renovar a sua fé, o seu compromisso com a igreja do Senhor. Eu queria te convidar a fazer esse exercício de ficar em pé, dizendo: sim, Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero não estar aqui por minha causa, eu quero estar aqui porque eu quero participar da comunidade de fé. E nesse exercício de fé eu quero vivenciar a tua palavra. Alguém nessa noite deseja fazer isso? Deseja de forma prática, concreta, dizer ao Senhor que esse é o lugar que você quer estar? Amém. Deus, nós, como teu povo aqui, acreditando e vendo e percebendo essa habitação, nós desejamos sim, Pai, sermos moldados pela sua presença. É desafiador para nós sermos tão estimulados diariamente a lucrarmos, a ganharmos. E é tão desafiador a gente entender a nossa vida, na verdade, como uma caminhada em conjunto, em que ninguém precisa chegar na frente, porque todos estamos chegando juntos através do Senhor. Nos ajuda a ser essa comunidade de fé, em que todos chegamos juntos, porque chegamos em Ti e por Ti. E sim, Deus, faz com que nessa habitação e nessa relação hajam novos caminhos, novas possibilidades, novas curas, milagres na nossa vida, no nosso coração, no nosso cotidiano. Que isso faça parte da nossa comunidade de fé, desse templo, dessa habitação Tua. E que dentro desse templo sempre estejamos como crianças que ofertam o perfeito louvor na nossa simplicidade. Que não estejamos aqui dentro ou lá fora como os fariseus que estão apontando os equívocos. Mas que sejamos como aqueles que estão auxiliando na caminhada. Sejamos como um farol, como uma fortaleza, como amigos e amigas que caminham juntos, querendo o bem do próximo. Que esse seja o sentido dessa habitação. Que esse seja o sentido desse edifício, desse prédio aqui. E que haja sim, Senhor, no nosso coração uma expectativa de virmos para cá te louvar. De virmos para cá encontrar contigo, mas encontrar com o próximo também. De virmos para cá nos encontrar e ouvir as vozes cantando junto e nos lembramos que somos povo. Que em cada encontro, que em cada domingo, que em cada programação, que em cada evento especial haja uma renovação do nosso coração, dessa percepção de que não estamos sozinhos, que não estamos sozinhos nas nossas lutas e por isso também não deixaremos outros sozinhos nas suas lutas. Que esse seja um sentido real e verdadeiro de compromisso do nosso coração, Pai. E que esse seja um desejo sincero e alegre da nossa vida. Vivermos essa habitação especial que é a igreja do Senhor. Essa é a minha oração nessa noite, Deus. Te agradecendo por tudo. Em nome de Jesus. Amém.